Bom dia, boa tarde, muito boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda ao MBCV Cast. Toda segunda-feira, 9 horas da manhã, nós estamos falando direto de Novo Hamburgo, do Ministério Batista Cristo é a Vida. E toda segunda-feira, então, nós temos um tete-a-tete com o apóstolo Neuci Rorato falando sobre assuntos da vida. Vamos falar sobre paz, pastor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a você que nos assiste. Um lindo dia e vamos ver o que nós podemos melhorar ainda nesse dia, fortalecendo conceitos que nos darão melhor condição e estrutura de vida. É isso aí. E aí, pastor, eu começo já polemicamente falando, né? Porque esse assunto é um assunto muito recorrente a nível de nação, né? É paternidade. E claro que nós vamos falar da paternidade física, mas também espiritual. E chegou aos meus ouvidos esses dias que 80% das crianças que têm nascido na nossa nação brasileira, elas não consta o nome do pai na certidão de nascimento. Ou porque não sabe, ou porque não quer, ou porque... Enfim, muitos motivos, né? Então, como é que tá, pastor? Como é que o senhor vê essa questão de paternidade, já que há tanta inversão de valores no nosso meio com respeito à família? Bom, se nós olharmos o meio social e observamos os desrespeitos, a violência, as libertinagens, a maneira que o ser humano está se tornando, nós vamos, se quiser tratar e descobrir a causa, nós vamos chegar lá no pai. É impressionante isso, e já há muito o inimigo tem investido em criar uma sociedade sem referencial. Pai é um referencial muito importante para a criança, júnior, adolescente, jovem, adulto também, porque mesmo que cada ser humano entre para a fase de adulto, seu pai é mais adulto ainda. Seu pai já tem mais experiência de vida. Então a família que continua a família, com certeza ela tem menos problemas e melhor qualidade de vida, estrutura de vida, perspectiva de vida, tem melhores resultados. Então, entendamos nós, olha a mudança que aconteceu na minha vida quando eu me encontrei com Jesus, que eu reconheci Deus como Pai. Eu tinha meu pai biológico, como meu pai tinha algumas fraquezas, o júnior, o adolescente, tem dificuldade de perdoar, de entender, de aceitar o pai com defeitos. E até acaba se espelhando no pai dos amigos, tá? Achando que o pai do seu amiguinho seria o ideal para ele. Mas para mim, a experiência que eu tenho, que eu trago, é que quando eu me encontrei com Jesus, eu descobri a paternidade de Deus. E descobri algo muito interessante. E essa palavra serve para você que nos segue. Se você não tem lembrança ou boa lembrança de seu pai, em Deus você vai encontrar aquilo que você não encontrou no seu pai biológico. Em Deus você terá um pai que não teve como afetivo que cuidasse de você. Então é uma função tremenda, porque na geração ou no desenvolvimento da criança, a mãe ensina afeto, o pai ensina limites.
E quem não tem pai nunca teve alguém para lhe dar limites. Não só limite, é o pai que transmite segurança. É o pai que preenche na menina aquele vazio. Eu vou lhe mostrar alguns dados. A menina que não teve um pai biológico, ela começa a namorar precocemente. Ela está em busca de um peito cabeludo para encostar a cabeça. Ela está em busca de alguém que esteja sobre ela. E como não teve pai, não teve limites, não se construiu, não construiu as suas emoções com estabilidade. Ela não tem domínio próprio nem de suas próprias emoções. E aí então vai precocemente para namoro, para entrega-se ao sexo oposto, e aí começa. E aí não dá certo, porque nunca teve um pai e esperava ter no namorado um pai, e o namorado não quer se unir a alguém para ser pai, mas sim para ter como esposa, como ajudadora, como companheira, como guerreira ao seu lado. E aí começam os distúrbios nos relacionamentos. E vai mais. Aí já não dá certo o casamento. Aí entra em mais aventura e cai fora. E sabe aonde estoura isso? Uma menina que não teve um pai biológico, ela se revolta contra Deus. Mas quero dizer a você que é uma desventurada, que nem no seu documento consta o seu pai biológico, e que nos seus relacionamentos nada tem lhe completado, não tem lhe feito feliz. Conheça Deus através de Jesus, que você vai encontrar em Deus um pai que você não teve. Ou vai encontrar em Deus aquilo que o seu pai biológico não pôde lhe dar. Porque muitos têm o seu pai biológico, mas nunca soube dar carinho, atenção, proteção, nunca esteve ao lado, não deu segurança, não preparou a menina para a continuidade da vida. Então há muitas decepções contra pais, e isso é uma construção do diabo desde muito tempo, destruir a família. Deus é o pai para todos, e um pai, se você não conhece Deus, você está perdendo de conhecer um pai superior ao pai biológico e um pai que venha preencher sua vida de falta de pai. Eu acho que essa questão da referência, né, pastor? Mas o senhor falando sobre as meninas e eu lembrando dos meninos. Certo. Porque o que acontece? Quando o menino ele não tem essa referência masculina, porque a mãe ela é toda cuidadosa, quando cai, quando vai fazer alguma coisa, a mãe tem o outro olhar que é o afetivo, né? Mas o homem não, o homem, se o menino cai, levanta, é assim um pouco mais seco, né? Mais ríspido, mas que de fato precisa para criar no homem essa hombridade que ele precisa, né? Então, normalmente, quando a criança, menino, não tem o pai como a referência, né? Para dar para ele essa referência de hombridade, o que ele tem? Normalmente ele tem a mãe e a avó. A mãe que traz o recurso, né, para sustentá-lo, porque ela vai ter que trabalhar de qualquer maneira, né, pastor? E a avó que cuida. E o que acontece aí? Não acontece. Não há uma referência masculina que gere nele a hombridade. Porque mesmo que as mulheres, a avó nem tanto, porque a avó não faz esse papel. Mas a mãe finda tendo que dar algum tipo de limite, porque senão ela não tem controle de nada, né? Mas mesmo ela dando algum tipo de limite, ainda não é um homem dando limite. Não substitui, é isso que eu quero dizer, né? Não é completo. Porque que tem muitos lá, já depois de uma idade
se descobrirem que estão num corpo errado. É nesse ponto que eu ia chegar, pastor. Será que não faltou um referencial? Será que aquele convívio com a mãe, porque a criança se apega tanto à mãe, que chega uma idade, uma fase de 3 anos para cima, um pouco, que o pai tem que tirar um pouco dela, ainda mais se é homem. Senão acaba se tornando muito delicado. É delicado, que hoje é chamado de filhinho da mamãe, que nenhuma mulher quer com o marido. Então, tudo isso tem uma causa. Tem uma causa. E Deus é exemplo. E uma coisa interessante, o apóstolo Paulo até fala, algo que podemos tirar alguma lição, em Efésios capítulo 5, verso 1, Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Pode imitar a Deus. Você quer ser pai? Veja como é que Deus ama seus filhos. Veja como é que Deus vê, como Deus projeta. Então, Deus, Pai, é referencial para toda a humanidade. E se Deus não faz parte da sua família, da sua vida, está perdendo a melhor coisa, porque Deus é Senhor, é soberano, é autoridade, é o dono de tudo. E diz a própria palavra que Ele agindo, ninguém vai impedir. Mas Ele, mesmo Ele sendo soberano, sendo autoridade, Ele não se intromete na vida de ninguém. Ele é Pai amoroso, que todo aquele que vem a Ele, Ele nunca lança fora. O amor de Deus, o amor de Pai que Deus manifesta a nós, querido, não importa a idade. Eu, com a minha idade, eu usufruo, desfruto muito do amor do meu Pai celestial. Do meu Pai biológico, o que eu pude aprender dele, eu aprendi, mas não foi suficiente. E eu continuo aprendendo com o meu Pai celestial. Tem uma máxima que diz que você só vai entender a paternidade depois que for pai. Exatamente. Enquanto não se tornar pai, sempre tem aquele referencial, às vezes até distorcido, na verdade, né? Mas essa questão do preenchimento desse vazio, essa busca, né, de um pai, de uma paternidade, sem dúvida nenhuma, né, pastor? Ela é preenchida com a presença de Deus nas nossas vidas, né? Então, que se você hoje é pai, você com certeza deve estar compreendendo muito mais o seu pai. E até mesmo as questões negativas dele. Porque se repetem as histórias, né? Se repetem as frases, mãe principalmente, né? Você não é todo mundo, eu vou pensar. Então, os pais também não são diferentes. Mas o fato é que todo mundo tem os seus defeitos, e mesmo que passe de uma geração para outra, você é um ser individual e também tem os teus defeitos. Mas, pastor, nos dias de hoje, a gente tem percebido algo muito interessante, né? Eu acho que até foi uma pregação que o senhor fez há muitos anos atrás, onde o senhor falava de uma experiência ou de uma pesquisa que foi feita dentro de um presídio, onde a maioria dos que estavam lá, né, eles não comiam à mesa, não existia esse momento de comunhão com a sua família, né? O senhor lembra disso que o senhor deu essa fala, né? E eu acho importante a gente retomar isso, porque eu acho que é um movimento nacional de retomada da mesa, onde as pessoas sentam e comem juntas. Porque na mesa, quando a gente é junior e adolescente, tudo acontece, né, pastor? Na mesa, as discórdias, os ciúmes, as brigas. Na mesa é um momento assim de que você se torna... Você é quem você é. É a prestação de conta do dia. E como isso tem sido faltante
dos nossos dias, porque, afinal, nessa nova configuração familiar, não existe mais a mesa. É muito difícil. O senhor sabia, pastor, que existem algumas casas, e eu constatei isso agora numa viagem que eu fiz recentemente, que nas casas não tem mesa, porque não é mais necessário. Eu estranhei uns 12, 13 anos atrás, não, uns 15 anos atrás, quando comecei a conviver com uma família que veio do centro do país. E nos convidaram para um jantar na casa deles. E na hora do jantar, eu observando, não conseguia ver onde é que está a mesa. Procurando a mesa. Só via o fogão com as panelas. E depois, lá em cima da pia, os pratos, os talheres. E aí, cada um se servia e ia sentar onde quisesse. Aquilo, nos convidou. Tinha mais gente, tinha acho que umas entre 12 a 15 pessoas. Eu fiquei... É a cultura. E hoje já está se tornando uma coisa assim, mais natural não ter mesa. A mesa não é algo tão importante, porque as cozinhas também são muito minúsculas em apartamentos. Então se tem aquela bancadinha ali e cada um serve, come na bancada ou come na frente da televisão. Quer dizer, esse hábito é um bom hábito que foi tirado das famílias. Justamente, intencionalmente, para separar. Desunindo a família. Tirando aquele momento de todos estarem juntos. E mais, de compartilharem. Como é que fica? Vou contar a experiência. Eu não estou reclamando disso, mas aprendi com isso. E hoje, essa nova geração não é educada nem como se servir. Você já pensou? No meu tempo, eu era um adolescente, nós éramos de 15, e era uma mesa para os 15. Naquele tempo não se comia carne, máximo uma vez por semana por escassez e por falta de condições financeiras. Mas se comia ovo. Era um ovo só para cada um. E se, agora eu pergunto, se não tem a mesa, que todos estão juntos, sabe como é que é? Criança, junior, adolescente e guloso. Vão ter alguns gulosos. Tá? Alguém ia faltar. Quando era carne, estava cortado no tamanho uma para cada pessoa, para cada um. E isso educa. Deixa por conta uma pessoa sozinha num buffet para ver se ela sabe a quantidade de cada espécie do alimento que ela pega, para ver se depois lá no prato não sobrou. Enquanto que na mesa os pais juntos estão olhando. Sim. Meu filho, você vai comer tudo isso? Opa! Se não vai comer, não se sirva. Então, o diabo não é burro. Ele tem experiência milenar. Ele sabe como começar a trabalhar para desunir a família, para depois desestruturar a família e depois corromper a família. Onde não existe essa comunhão, essa troca, essas experiências, essas prestações de conta, mesmo com briga, mas isso é bom. Porque vai se afiando, um vai afiando o outro. Com certeza há uma separação, há um distanciamento. E depois que se tornam adultos, nem parece que são parentes, na verdade, né? Então, queremos convidar você, nesse final de semana, a estar na mesa, comendo com os seus familiares e recomeçando essa cultura na sua casa e na sua família. Pastor, nosso tempo foi. Quer deixar um recado para os pais e para nós podermos fazer o encerramento desse MBCV Cast? É muito bom. Domingo é o Dia dos Pais. Honre teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva por longo tempo sobre a terra e seja bem sucedido.
Honre teu pai, honre tua mãe. Mas aí, vamos lá. Aí tem aqueles que querem as minúcias. Até quando eu tenho que obedecer meu pai? Pai é autoridade. Como é o dia dos pais, final de semana, vamos centralizar nos pais. Até quando eu tenho que obedecer meus pais, meu pai? Enquanto você está debaixo do teto dele, dependendo dele. Obedeça. Eu sou de maior, eu tenho 18 anos. Bom, mas tu depende dele. Tu mora debaixo do teto que ele construiu, do pão que ele foi que investiu. No momento em que você assumir sua independência financeira, casar, for morar sozinho, você ainda não está livre do seu pai. Você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Obediência se deve enquanto está debaixo do recinto, aonde ele é o gestor, o senhor, a autoridade maior. Tome cuidado, desonra a pai, constrói maldição, e essas maldições te dá vida curta e te dá fracasso. Então, seja inteligente, honre seu pai, para que tudo te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. E no dia dos pais agora, é o dia do teu pai. Mas, meu pai já não vive mais. O que eu falei? Deus é um pai, por excelência, venha honrar a Deus. E se você não honrar seu pai, a sua honra a Deus não é verdadeira. E quem honra a Deus, honra seu pai também. Deus o abençoe, e domingo teremos um almoço especial aqui do Dia dos Pais. Ok, até lá, até domingo.